noite. Boa noite, José. Boa noite, Cris. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e a todas. Estou só esperando a Thaís entrar. A gente começar a nossa live. O tema de hoje é sobre violência psicológica. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Ei, Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem, Como vai? querida? Tudo Eu tô, e ótimo. você? Que bom Tudo te ver ao ótimo. vivo. Ah, tá bom. Bom, Tá boa essa primeiramente, assim, iluminação pra você? Tá me vendo tá bem? Que eu tô num ótimo. lugar Tô- diferente, eu não tô conseguindo ter muito essa noção. Ah, não, tô te vendo e te ouvindo bem, tá tudo ótimo. Boa noite, Que Cris, bom. boa noite, Lívia. Bom, acho que a gente podia começar se apresentando, né? Bom, meu nome é Jéssica Fayer, eu sou psicóloga, eu sou mestre pela Faculdade de Medicina da Federal de Juiz de Fora, sou especialista em políticas públicas e em saúde mental. E é um prazer estar aqui hoje, ainda mais falando desse tema que eu amo, assim. Eu trabalho mais direcionado com mulheres, né, principalmente na perspectiva de empoderamento, de autoestima, trabalho com relacionamento, sexualidade e muito mais. Quem quiser saber mais é só ver lá no Insta, né? Vou te apresentar, Thaís? Que bom, querida. E foi assim que a gente se conheceu, né? Num grupo que Um você encontro muito tem, feliz, né? um encontro muito feliz num grupo sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, é E que verdade, gente. você. Tô até aqui, ó. Até aqui, ó, quem quiser fazer parte, eu e a Thaís, a gente se Isso. conheceu, né, no Clube do Livro. Aí agora toda terça-feira, de 15 em 15 dias, a gente tem encontro, o grupo é gratuito, todo mundo pode, sejam muito bem-vindos. É só olhar lá no link da minha bio, tem toda a explicação sobre o grupo. Isso. Eu super indico, porque vocês estão Muito bom. ajudando muito nós todas a pensarmos, né? Sobre as nossas realidades. Bom, mas eu sou psicóloga também, me formei pela Unesp de Bauru. Depois eu fiz um mestrado em psicanálise e medicina na Universidade de Paris 7, em Paris. O tema era, né, dentro da área da psicanálise, o tema sobre violência contra a criança, violência doméstica contra a criança. Tenho consultório, trabalho com abordagem psicanalítica, tenho consultório há mais de 10 anos já, e trabalho dentro do Tribunal de Justiça. Sou psicóloga judiciária. Inicialmente eu trabalhei numa vara de família e numa vara de infância e juventude. E há 2 anos, quase 3 anos, eu estou trabalhando numa vara de violência contra a mulher, na vara central de violência contra a mulher da capital de São Paulo, né? Então, não tinha como não te chamar, assim, porque tudo que a gente trabalha, né, na perspectiva também que eu entendo, a gente tem um trabalho muito em comum, né, um trabalho muito parecido mesmo, né, em frentes Sim. diferentes, mas um trabalho muito parecido. Aí eu acho importante, eu coloquei aqui no roteirinho, né, por isso que eu estou olhando aqui para o meu computador, sobre o que a gente poderia começar falando. Eu acho que seria legal a gente começar explicando, assim, de fato, o que é violência psicológica. Porque eu percebo, assim, tem muitas mulheres, né, que sofrem vários tipos de violência e às vezes não conseguem identificar, né? Até a violência física que a gente pensa assim, é a mais fácil de identificar, né? É mais tranquilo de identificar. Mas eu já tenho de pacientes que às vezes o companheiro apertou o braço, tampou no sofá, alguma coisa assim, e a pessoa não identificava isso como sendo uma violência física, né? Porque não tinha ficado marca, ou porque o companheiro falou assim, ah, não, mas eu tampei no sofá, ou seja, a ideia não era te machucar. Então, eu acho fundamental a gente poder explicar, né, e poder enfatizar assim, qual tipo de violência e como o que você pode fazer a respeito disso, né? Aí a violência psicológica, a ideia principal assim é que você tem que ter algum dano emocional, né? Até a descrição assim é um dano emocional, é algo que diminua a sua autoestima, que prejudica o seu desenvolvimento e aí desenvolvimentos mil, né? Por exemplo, se você está trabalhando ou se você está estudando e a pessoa começa a cercear o seu direito de ir e vir, né? Começa a falar que você não é boa o suficiente, que você não conseguiria formar, você não conseguiria passar na faculdade. Isso tudo, assim, todos os dias, né, a gente ouvindo esse tipo de violência psicológica
faz com que às vezes as mulheres imaginem que elas não poderiam mesmo conseguir determinada conquista, né? Então, eu acho fundamental a gente pontuar esses itens, né? E a É última importante. característica, né? Pode falar. Não, só para fazer um parênteses, né? Que disso que você falou, porque a violência psicológica ela é algo constante, né? Então tem essa permanência no tempo e que normalmente ela começa com pequenos atos, porque ela também tem uma característica de muita sutileza, sabe? Por conta disso, da continuidade e da sutileza, que essa vítima vai ficando, vai duvidando do que realmente está acontecendo, né? Vai duvidando e vai ficando assim, ah, foi pontual, ah, eu estou entendendo errado, né? Só para fazer um parênteses nisso que você falou, até de duvidar quando recebe o empurrão, quando o companheiro aperta o braço, né? Ah, aquilo passou, mas foi uma violência, né? É verdade. Nossa, é essencial o que você falou, assim, né? Essa dificuldade de identificar, principalmente no começo. Porque a pessoa fala alguma coisa, aí pede desculpa, aí vira e fala assim, ah, eu me exaltei, eu falei sem pensar, né? Eu não queria Isso. te controlar, eu não queria te rebaixar, eu não queria te humilhar, foi porque eu estava nervoso, foi porque eu tive um dia estressante. E o problema disso, assim, é que às vezes as mulheres vão relevando, vão, né, vão aceitando as desculpas e o tanto que foi muito bem colocado, assim, o tanto que a violência vai só aumentando, né? O tanto que a violência só vai se agravando, Isso, né? esse é um fato importante, Jéssica, porque é muito raro a gente perceber que a gente fala lesão corporal, né, é grave, porque mesmo se for um empurrão, mesmo se for, sei lá, né, coisas entre aspas, mais leves, bem entre aspas, né, é grave, porque se uma pessoa é capaz de colocar a força dela contra você, ela é capaz de muita coisa, de chegar até numa morte, que é o que a gente vê na maioria das histórias, né? Só que é muito raro que isso dentro de um relacionamento amoroso comece diretamente pela violência física. Eu sempre falo, a violência psicológica, ela tá dentro de todos os tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela tipifica, né, todas as violências. Mas, no meu entender, depois que eu comecei a trabalhar lá na vara, é impossível que a violência psicológica não esteja dentro das outras violências, porque quando uma pessoa se dirige a você com um xingamento ou contra, né, as suas coisas, como é o caso da violência patrimonial, ou retendo para si algo, tomando posse, tendo qualquer tipo de controle em relação a você, ou insistindo sexualmente em uma atitude para com você quando você não quer, sempre tem aí uma violência psicológica. Então eu sempre digo, tem a dobradinha sempre, né? Mas É, então é importante a gente pensar sobre isso, que é uma atitude, né, que vai sendo gradativamente aumentada. Tanto que se a gente pensar no ciclo da violência, não sei se todo mundo conhece o ciclo da violência, né? eu acho que a gente Que até é, podia falar para explicar, né? né? Então, assim, a mulher que está inserida no contexto de violência, principalmente quando é dentro de um relacionamento amoroso, que a gente chama de relacionamento abusivo, né? Ela não é à toa, eu acho que é muito importante a gente frisar isso aqui. Essa ideia das pessoas de que a mulher fica no relacionamento porque gosta de apanhar, né? Isso é gravíssimo, a gente precisa muito falar sobre isso cada vez mais e pensarmos sobre isso, porque além de ser uma questão cultural, o fator preponderante aí é a violência psicológica, tá? Que faz com que uma mulher fique numa situação em que ela sofre muito, não só violência física, mas todo tipo de degradação, né? E não dá conta de sair daquilo. Então, não, a gente precisa sempre pensar em alguém que está vitimizada e por isso, por sofrimento emocional, por sofrimento psíquico, não consegue sair daquilo. Porque senão a gente acha que é uma escolha da mulher e não é assim, né? Eu Não é assim concordo que totalmente, assim, acontece, nunca, não é uma nunca é uma escolha. escolha, né? É uma situação de muita dor e não é porque o sofrimento psíquico e emocional ele é, entre aspas, invisível, que ele não é muito potente
sobretudo no sentido de paralisação dessa pessoa que é vitimizada, tá? Então, é isso que geralmente acontece. O ciclo da violência, então, ele tem um momento de tensão, porque normalmente o relacionamento amoroso começa, principalmente quando é um homem com histórico de abuso, né, de ser um agressor, mas não necessariamente assim. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa parte do agressor. Ele vai trazer, né, a mulher vai se apaixonar por esse homem, vai se vincular a ele. Então, uma situação de relacionamento gostosa, em que ele é carinhoso, ele é gentil, ele é amável. De repente, começam a acontecer situações pontuais de violência psicológica, né? Então, em uma situação, de repente, ele diminui essa mulher perante alguém, ou entre eles dois fala alguma coisa do corpo dela, ou de algo que ela falou, e de repente ele leva isso como uma brincadeira, mas ao mesmo tempo repete aquilo em outro momento ou de outra forma. E isso é bem sutil, só que vai se repetindo. De repente, essa continuidade aumenta e esse homem, uma vez que está estabelecida uma relação de maior intimidade, ele começa a se revelar mais impaciente, né? Mais crítico com essa mulher, e aí começa a aumentar essa situação que a gente chama de a situação de tensão. A tensão vai aumentando até que de repente ocorre o momento da agressão, em que ele xinga essa mulher, humilha. É muito comum a gente ver na vara a ameaça, é uma violência, um tipo de violência psicológica assim muito comum, tem em quase todos os boletins e ações que a gente recebe. Então, ameaça, humilha, né? Controla a sua vida, então começa a diminuir o contato dela com amigos, com familiares, confisca o celular dela para olhar mensagem, faz com que ela saia de rede social, porque uma vítima sempre, né? Assim, uma pessoa que está isolada, ela é mais fácil de ser atingida, né? Então, Ela esse é começa a ter o seu direito cerceado, né? Ele começa Esse- a isolar ela justamente para ter maior controle, né? Por isso que eu acho fundamental a Isso. gente começar a perceber, assim, o objetivo do comportamento, né? Por que que esse parceiro começa a fazer isso, né? Por que que ele começa a humilhar? Por que que ele começa a rebaixar? Por que que ele começa a criticar o corpo, a falar que você não é tão bonita, que você às vezes está envelhecendo, ou que você não é tão inteligente, que você não seria tão capaz de fazer as coisas, justamente para pegar e te tirando do meio, né? Aí começa também a falar que todas as suas amigas não prestam, né? Que as suas amigas não são boas para você, que a sua família não é boa para você, né? E vai cada Uhum, vez mais isolando essa mulher, né? isso. E eu acho que uma coisa que é fundamental a gente comentar também é que assim, o que mais abala a violência psicológica é a autoestima. Porque o tempo todo, né, você está sendo Exatamente. ali, né, você está sendo ali Isso. rebaixado o tempo todo, o tempo todo. Uma vez que você escuta isso, talvez você fale assim, ah, tá, a pessoa falou no momento de raiva, veio pedir desculpa, passou. Agora, todo dia você ser humilhada, você ser rebaixada, você ser criticada, aí acaba que a mulher começa até a introjetar isso, né? A pensar assim, ah, realmente, né, eu estou ficando mais velha, realmente eu não sou boa no meu emprego, realmente eu não sou capaz de Isso. fazer determinada coisa. Então, assim, começa a introjetar tanto que ela não se sente capaz, né? E ela começa a imaginar assim, que se ela terminar com esse parceiro violento, ou com a violência psicológica ou violência física, né? Ela começa a pensar assim, ah, se eu terminar com ele, eu não vou conseguir ter outra pessoa, ou eu não vou saber me virar sozinha, né? Porque, Então isso inclusive, é bem o triste. homem fala muito isso, né? Nos relatos que a gente tem lá, é muito comum o homem falar assim, se você não tiver comigo, você não vai ter mais ninguém. Né? Você não é capaz, ninguém vai querer você. E outra, o homem se coloca muito como uma figura idealizada, né? Então é comum você ver nessa mulher uma idealização desse parceiro, como alguém realmente assim, porque ele se coloca para ela dessa forma, não só agressiva. Por quê? Voltando ao ciclo de violência, depois dessa fase da tensão, da agressão, em que a manifestação maior da violência, vem a fase de lua de mel. O que é a fase de lua de mel? Reconciliação, em que esse homem ele tem um alto poder de sedução, né? E ele
consegue ter um envolvimento dessa mulher para que pede desculpas, diz que aquilo foi pontual, que ele não sabe onde ele estava com a cabeça, porque ele nunca agiu assim com ninguém, e que então, por favor, me perdoa, porque você é a mulher mais da minha vida. maravilhosa do mundo, eu nunca amei ninguém assim. Esse tipo de situação que faz com que a mulher fique confusa, assim, realmente, ele tem coisas tão boas, foi pontual. Eu Ele se não, arrependeu, né? Ele falou no e ele se momento de arrependeu de estresse. verdade, porque olha como ele chorou, né? E ele fica dias, muitas vezes, envolvendo essa mulher e ela se sente ali amada, acolhida. Então, e olha só como é um mecanismo perverso, porque tem um envolvimento psíquico sutil, mas muito poderoso, né? Então, E a como pessoa você... fala tudo que você quer ouvir também, né? Ele Isso, fala porque ele é exatamente o que você quer ouvir, sedutor. né? Você é a Isso, mulher da porque é minha um... vida, você vai ser a mãe dos meus filhos, eu não sei o quê, né? Isso, porque ele sabe que aquilo vai envolvê-la, né? E vai mantê-la sob controle, sob o domínio dele, né? Então, assim, esse perfil é muito comum, né? Por isso que se chama já algo assim, se há relacionamento abusivo, existe esse ciclo. Por isso que eu repito, por isso que uma mulher permanece dentro dessa situação, porque ela não é uma pessoa assim acéfala, né? Ele me bateu, ele me xingou, tal, é porque eu gosto que eu vou ficar aqui. Não. Claro que temos situações de patologias, mas isso é raríssimo, né? O principal tem um mecanismo perverso aí que é muito poderoso, né? Que envolve. E você falou da autoestima. A autoestima, ela é minada por meio da violência psicológica que é recorrente, que é constante e tal. Mas muitas vezes também essa mulher está com dificuldade de se conhecer e de se amar, né? Talvez até isso já venha num processo antes desse relacionamento. Talvez foi ali concomitante, nós não sabemos, mas muitas vezes essa mulher duvida de si mesmo, e é isso que o parceiro vai fazê-la desacreditar até do que ela sente, até Eu, que aquilo doeu dentro dela, um xingamento, uma humilhação, ela duvida até do que ela sentiu naquele momento. Olha como é uma coisa séria, eu né? imagino que a autoestima já estava enfraquecida, sabe? Porque quando a mulher já está com uma autoestima melhor, né, está trabalhando nessa perspectiva do empoderamento também e de autoconhecimento, quando ela percebe um sinal de abuso, ela já está ao limite. Mas às vezes assim tá tão carente, tão insegura, né, que vem essa pessoa, né, aparece esse parceiro te oferecendo tudo que você quer ouvir, né, o príncipe encantado e tal, já vem prometendo as coisas, e acaba que tem uma parte da gente que quer acreditar nisso, né? Tem uma parte que você fala assim, nossa, eu tô vendo a mudança, ele mudou por uma semana, eu tô vendo que ele está se esforçando, né? Então você acaba querendo acreditar naquela mudança, só que não é uma mudança assim consistente, né? Não é uma mudança que se consolida. Geralmente é Não. uma mudança só na fala mesmo, né? A pessoa fala que vai fazer diferente, ela fala que vai pensar, mas ela não tem nenhuma atitude de quem vai fazer Então, diferente mesmo, né? e esse é um fator importante. A fala não corresponde às atitudes. A gente precisa estar muito atenta, né, nisso dentro de um relacionamento. Ele pode falar muito lindo, ele pode, né, assim, prometer várias coisas, mas se as atitudes não estão, em sua maioria, batendo com aquela promessa, com aquela, né, com aquilo que ele produz apenas verbalmente, tem que levantar o sinal de alerta, né? Porque é a forma dele mantê-la sob controle, né? Aí, ô, Thaís, a Lauren até falou aqui, né, no chat, que Ah, a mulher acaba ficando presa nesse ciclo de abuso porque ela não consegue sair, né, acreditando que ele vai mudar mesmo e ela vai dando outra chance e esse ciclo vai se repetindo. E é exatamente isso que vai acontecer, né? É exatamente isso que acontece, né? Uma experiência que eu tive, né, na delegacia de mulher, na época de faculdade, assim, de fazer estágio, todas as mulheres que eu conversei, e até no consultório, né, porque eu atendo muitas vítimas de abuso mesmo, né, de relacionamento abusivo, de abuso físico, sexual,
todas as falas é sempre assim, ele faz isso, né? Ele tem esse momento de raiva, de explosão, de controle, ele tem esse problema, tem essa coisa que eu não gosto, mas em compensação ele faz tal e tal coisa para mim. Mas em compensação ele é família. Mas em compensação ele não bebe. E aí a gente percebe assim, olha o tanto que a mulher assim, ela fica o tempo todo tentando arranjar uma desculpa para ficar naquele relacionamento. E aí Isso, começa assim, isso. ele me agride verbalmente, mas pelo menos ele não bebe. Ou ele faz tal e tal coisa É comigo, mas trabalhador. pelo menos mas ele é trabalhador, mas pelo menos ele não é paladeiro, pelo menos ele não me trai. E a gente percebe que é nivelar por baixo mesmo, é se contentar com o Isso. mínimo, né? Então, assim, o mínimo que uma relação tem que ter, mínimo, é respeito e dignidade. Então, assim, eu Mas não tenho que nessa. falar assim, ui, pode falar. Eu só ia falar assim, então eu não tenho que pegar e falar assim, pelo menos ele não me trai, pelo menos ele não me Isso. humilha na frente de outras pessoas, né? Então, assim, Uhum. esse é o mínimo que uma relação saudável tem que ter, né? Isso, porque normalmente a mulher está muito ferida, né, em sua autoestima, não está conseguindo se amar, por isso que ela acha que ela, como ela é assim, diminuída, ela tem que aceitar. Que é um fato importante também, quando ela não acredita, né, nela mesma e no sentido assim, eu que sou muito exigente, eu que estou querendo demais. Né? Não tem isso também. E vai que Não. eu termino com ele e Problema. não acho mais E a ninguém, né? e a culpabilização. É culpa minha, porque aquele dia, eu que falei pra ele que eu não tava afim de ir em tal lugar, por isso que ele ficou nervoso. Porque aquele dia eu coloquei, tava calor, mas eu coloquei um short, não sei o que. É muito comum a mulher se culpabilizar, que é o que Mas deixa. até, aí eu ia falar assim, até em função da manipulação mesmo, né? Porque o Isso, parceiro vai isso, fazendo isso. Eu até postei, isso. eu vou até repostar, eu postei essa semana, ontem, né, num vídeo, que tá até lá no feed ainda, dá pra vocês verem, de uma característica de relacionamento abusivo, né? Aí tem uma parte do filme que o cara fica assim, nossa, mas por que que você não olhou o celular? Eu te liguei, mas o tempo todo você fica com a mão no celular, por que que você não viu que eu te liguei? Sabe? Então, assim, e aí ele cobra, né? Ele controla ela, aí depois ele vira e fala assim, não, mas eu tô falando tudo isso porque eu tô preocupada com você. Porque Que eu a te cidade é amo. violenta, porque eu te amo, porque eu quero saber assim, se acontecer alguma coisa com você, eu quero te ajudar. Então, assim, a pessoa não é malvada o tempo todo, né? Então, ele tem Não. o controle e tem a desculpa pelo controle. E aí que às vezes as Isso. mulheres caem, né? Porque ela começa a se apegar tanto nessa desculpa e começa a ignorar toda a parte patológica mesmo, né? Toda a parte da violência psicológica, né? E a característica mais marcante da violência psicológica, pelo menos ao meu ver, é esse controle, assim, né? Porque todas as outras coisas que o parceiro abusivo faz, isso te humilhar, te rebaixar, te expor, às vezes, a vida sexual do casal, expor a vida sexual da mulher, tudo isso é para enfraquecer a mulher e para ter controle sobre ela, né? Para ela entender que ela Isso. não pode sair daquela relação. Isso, porque ela é dessubjetificada, né? É, e só por isso, né, só entre aspas, assim, digo no sentido de frisando, né, esse aspecto, ela é controlável e é um objeto. Então, se é mulher minha, porque isso também é muito cultural, né, Jéssica? Assim, infelizmente, no nosso país tem isso assim, a mulher é do homem. Então, se ela é minha, ou seja, ela é meu objeto, eu tenho que controlá-la, eu tenho que ficar, né, persegui-la. Uma coisa que traz muito sofrimento e inclusive assim doenças mesmo, né, mentais, é a persecutoriedade. Isso acontece bastante, sabe? Em relacionamentos abusivos, do homem perseguir, de seguir, de estar ali no horário que ela sai do trabalho, ele está dentro do ônibus que ela pega, ele consegue pegar o mesmo ônibus, sabe? Essa coisa é enlouquecedor mesmo, né? Então, Ou de ter um controle num nível que a pessoa entende que ela tem que dar satisfação, né? Por exemplo, eu já vi alguns sim. casos assim que tinha que mandar localização de GPS o tempo todo. Então, assim, ele não precisava nem seguir ela, porque o tempo todo, assim, cheguei no trabalho, aí localização de GPS, aí saí do trabalho, localização de GPS. E assim, e a localização mais a foto
para mostrar que estava ali mesmo, né? A foto com relógio, para conferir que era naquela hora que a pessoa estava naquele lugar. E aí, o grande problema disso, além de todo o controle, né? Além de todo o abuso que é fazer isso com uma pessoa, é que no momento que ela esquece e tem uma briga, ela começa a imaginar que é culpa dela. Que é uma coisa tão simples, ela só mandar a localização, ou só tirar uma foto, ou só olhar o celular o tempo todo, é uma coisa tão simples. Por que que ela não faz isso, né? Por que que ela não fica mandando isso? Se ela não tem nada a esconder, por que que ela não manda, né? Então, eu só estou dando um exemplo do tipo de fala, né? Mas, assim, isso é só para a gente perceber, né? Que às vezes a pessoa vai manipulando justamente nesse sentido. Ah, é uma coisa tão simples. É algo que você faz em 2 minutos, 1 minuto para você me mandar. É porque eu estou preocupada e tal, né? E isso, assim, a mulher fica tão paranoica, né? Ela fica tão sentindo pressionada mesmo, se sentindo controlada, que até quando não tem uma briga, né? Quando não tem um problema, quando não tem uma queixa, ela já fica tensa, né? E já fica O tempo preocupada, assim, todo. ai, tenso o tempo todo e já fica assim, ai, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou falar isso aqui? Como que eu vou me defender? Né? Aí quando não tem a briga, ela meio que relaxa um pouquinho, mas já espera a próxima briga, né? Já espera Ah, sim. o próximo atrito, né? Por isso que eu penso assim, por mais que a mulher esteja numa situação que esteja deixando, assim, que ela esteja cega, vamos dizer, né? Algumas coisinhas importantes é a mulher poder parar e pensar: é tão simples eu mandar minha localização, é tão simples eu mandar uma foto, mas pra quê? Pra que será a função, né? Qual a função disso pra ele? Porque eu sempre falo assim, a nossa mente é pensante, então a gente precisa cada vez mais exigir da gente, né, a formar pensamentos, que é isso que nos faz evoluir, se desenvolver, sair de situações difíceis, enfim, criar, né? Agora, a mulher, mesmo que ela esteja confusa, tudo tal, poder colocar questionamentos, eu penso que é um passo muito importante. Assim, mesmo que ela não tenha respostas, eu não sei para quê. Mas se ela começa a colocar alguma interrogação, é com que ela está favorecendo a atividade pensante dela. Então ela preciso entender melhor. Vou observar, vou tentar entender, ou vou até perguntar para ele. Claro que daí não vai muitas vezes ter muita justificativa, enfim, né? Porém, é uma forma dela sair dessa nuvem, vamos dizer, e começar a ter mente própria, e começar a fazer uso, né, das capacidades internas dela para poder, pelo menos, entender um pouquinho melhor a situação e nunca ficar só demanda-resposta, né? Você manda uma foto, você faz tal coisa, eu vou lá e respondo, né? Buscar questionar, acho que é um aspecto importante. Muito ótimo. Muito bem lembrado mesmo, né? E até essas falas, assim, né? Ah, você não vai arranjar mais ninguém. Você não vai ser capaz de trabalhar. Você não vai ser capaz de estudar. Você não vai ser capaz de fazer qualquer coisa. Eu gosto muito dessa ideia que você disse, assim, do questionamento, né? É só uma pequena palavra, assim, se você pensa assim, será? Será que eu não vou ser capaz mesmo? Será que é dessa forma mesmo, né? O E que que tem, o que que questionar. tem em mim que eu não poderia não ser capaz, né? O que que eu É, carrego em mim de verdade? Porque, é, assim, esse que é o principal, a gente buscar, a gente não tem esse exercício na nossa sociedade, né? É algo que é muito menosprezado, a busca do autoconhecimento. Então, buscar se conhecer para todos nós, assim, né? A terapia, fazer terapia ainda é um tabu, infelizmente. Mas, tá bom, não precisa ser terapia. Hoje a internet, olha que legal, hoje a gente está podendo conversar sobre isso. E quantas ferramentas nós temos, se a gente coloca no YouTube, a gente faz uma busca no Google, para se informar sobre, né? Então, assim, quando essa mulher se questiona, ela tá lá, ela tem um celular, ela tem um computador. Eu penso assim, a informação é fundamental, sabe? Assim, deixa eu ver se alguém mais passa por isso. Por exemplo, nem sabe que se chama violência doméstica e família contra a mulher, relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa nem tá por dentro, nunca viu nada sobre isso, mas deixa eu me informar. Será que alguém também sofre isso? Será que no relacionamento
né, da minha amiga, da minha vizinha, ou então tenho vergonha de falar, tenho medo. Vou na internet ali sozinha, vou buscar. Aí começo a achar alguns vídeos, algumas informações. Nossa, realmente, isso daí pode ser mais grave do que eu imaginava, né? É, Começa a se se questionar, né? informar e ter espaços, né? Cada vez mais buscarmos espaço para falar sobre isso é muito importante. É Porque, assim, fundamental. infelizmente acontece demais. Em todas as classes sociais, não tem diferença, né? Até a Mari falou aqui, né, que toda vez que ela briga com o marido dela briga com ela, né, que ela fica com medo de falar. Ui, peraí que eu mexi aqui. Ela fica com medo de falar e dele virar tudo contra ela. E aí eu acho até legal a gente pensar de comparar com uma relação saudável. O que que eu, Jéssica, entendo que é uma relação saudável? Da mesma forma que o meu parceiro vai ter equívocos, né, vai errar, eu também vou ter. Então, assim, se eu Uhum. for lá e exponho para a pessoa, né, e falo assim, olha, tal coisa assim não foi tão legal, o que que você acha disso? Como a gente pode fazer para melhorar? Tá vendo assim que tem uma relação mais de parceria, assim, de cumplicidade, mas mais assim de companheirismo e Tem uma parceria, de igualdade? horizontalidade, né? É, Tem uma exatamente. horizontalidade, né? Dá para É, falar, dá para ser ouvida. É é. leve. É leve. E aí, assim, eu não fico, se o outro falar alguma coisa que eu fiz de errado, eu não tenho que manipular a situação inteira para falar que eu estava certa. Às vezes eu É, posso falar é assim, nossa, realmente, tal coisa eu não fiz, não foi legal, eu estou aprendendo, a gente aprende junto. Mas, E assim, uma quando coisa tem essa. importante disso é que assim, uma relação saudável não é livre de conflitos, né? Acho que é É, importante também a exatamente. gente salientar, porque assim, pode ficar uma ideia de perfeição. Não, conflito, e é bom que haja conflito, porque é assim que a gente Porque tem. conhece o outro, que a gente se conhece na relação de intimidade, é onde a gente se conhece muito também. Né? Então, o conflito ele é muito importante, ele é bom, mas como que esse conflito é resolvido? É. Dá Isso que para eu ter acho um que é a diálogo? principal Dá. diferença, né? Porque Isso. numa relação saudável, a resolução do conflito ela tem um produto, né? Que, por exemplo, vocês fazem um plano de ação, vocês dialogam, vocês chegam num denominador comum. E no Uhum. relacionamento abusivo é sempre assim, é um que manipula o outro e eu ganho a discussão, né? É É sempre de nessa linha de competição. manipulação, de E tem uma competição, né? competição, né? Por isso que eu não lembro agora o nome da pessoa que fez esse comentário, de ter medo de se colocar para o marido, né? A Mari que É, falou isso. Mari, é importante, Mari, você entender se esse medo do quê? Medo de se mostrar imperfeita, entre aspas, porque também tem isso, né? Às vezes a mulher, por conta da nossa cultura, de tudo que a gente é educada desde criança, a gente tem que ser aquela que aceita, que é perfeita, que, né? Que não pode brigar, né? Que tem que Que sorrir o não tempo pode todo. brigar, que não pode responder, que não pode... Então, será que tem a ver com esse medo de assim, então eu não vou ser perfeito o suficiente, eu não vou ser digna de ter, né, um relacionamento, de ter esse homem na minha vida, sei lá? Ou tem mais a ver com o medo realmente da figura desse parceiro, da forma como ele se impõe, e aí precisa observar, né? Se ele está sendo muito ríspido, muito impositivo, aí tem algo a ser questionado, né? Ô, gente, eu queria trazer um pouco de dados também para vocês, né, que eu separei para falar um pouquinho aqui na live. E aí, só para finalizar, né, a parte das características da violência psicológica, né, esse controlar a ação, comportamento, crença, decisão, eu acho que isso ficou até bem claro, né? Os dados do Ministério da Saúde, depois quem quiser saber mais, né, pode me perguntar que eu mando as fontes de onde eu tirei e tal, né? Que a violência de gênero, né, em 2017 teve mais de 78 mil casos de violência psicológica em todo o país. Então, assim, e 81% desses casos eram de mulheres, né? Então, assim, por isso que é fundamental que a gente fale sempre disso e discuta sempre disso. E um dado mais recente, né, que é de 2020, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, percebeu-se um aumento de 431%, né, de relatos de brigas de casal por vizinhos. E aí, se eu não me engano, até foi no fórum mesmo, né, o aumento da violência contra a mulher mesmo, em diversas formas, por causa da pandemia, não por causa da pandemia, né, mas por causa do isolamento decorrente da pandemia, né. Então, aquela convivência ficou mais próxima, né, e os atritos que já estavam acontecendo
aconteceram muito mais, assim, né? E a mulher Ou começou a até, denunciar muito mais. ou até que nem estava acontecendo, Jéssica, também tem isso, sabe? E de repente essa pessoa se viu nesse contexto que a gente está ainda vivendo, não só do isolamento, mas das angústias suscitadas pela situação da pandemia, de uma falta de controle. De repente a gente viu que o controle ilusório que a gente às vezes acha que tem perante a vida, perante as situações, não existe. Então a gente se viu obrigado a ficar confinado dentro de casa, muitas pessoas perderam seus trabalhos ou tiveram que remanejar a forma de trabalhar, enfim, essas novidades todas que suscitam muitas angústias, né, em todos nós, e às vezes essa pessoa não dá conta, não tem um continente interno que dê conta de sustentar Elaborar, né? isso, né? De elaborar ou de pelo menos dar uma sustentada, enquanto não consegue entender muito bem o que está se passando dentro dele. E aí, no contexto de intimidade, é onde tudo isso pode e acaba se expressando. E aí, às vezes, um indivíduo nem era, né, agressivo, nem tinha, de repente ele começa a se manifestar assim. Que a gente tem visto, inclusive, conversando com amigos, colegas de profissão, não só dentro de casa, mas também fora de casa. A gente tem visto situações de pessoas enlouquecendo, né? A agressividade, assim, aumentando muito. De repente, no trânsito, isso tem acontecido muito. Dentro de supermercado, enfim, em várias situações que as pessoas estão enlouquecendo mesmo por conta desse novo É contexto que foi imposto, né? toda vez que Então, não às pode vezes, operar pela palavra, né? Aí vai para físico, para agressão, né? pois é, não dá conta de sustentar dentro de si todas as repercussões aí internas e de repente no contexto de intimidade, assim, olha, realmente aumentou muito o número de casos. Lá na vara a gente tem visto a gravidade também, né? Tem chegado muito inquérito, muita ação com assim vários tipos de violência e assim tem se repetido bastante ameaça com faca, arma de fogo, até mesmo não só com crianças testemunhando, filhos desse casal, mas ameaças contra também essas crianças. Então, isso aumentou muito mesmo por conta do contexto da pandemia, né? O que é bem sério, né? Aí a outra estatística que eu ia trazer também é que em 12 estados do país, né, os índices de feminicídio, né, que são as mortes das mulheres, aumentaram 22%, né, de março para abril. Então, assim, 22% em apenas um mês. Muito. Um Então, é mês. fundamental que tenha cada vez mais, né, que a gente fale mais sobre isso, que a gente fique alerta sobre isso e que seja fonte de apoio também para outras mulheres, né? E Isso. aí, assim, só para ficar claro, né, algumas características, assim, que a gente já comentou, mas só para enfatizar, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, né, que é quando eu proíbo a pessoa de estudar, de viajar, de encontrar com a família, encontrar com amigos, vigilância constante, que é isso que eu falei, né, de mandar localização de GPS, tirar foto de onde que está, né, provar que está em determinado lugar, perseguição, né? Que a Thais até comentou assim, tá no ônibus, a pessoa tá lá, foi num, sei lá, no supermercado, a pessoa tá lá, né? Então, assim, que não é mero encontro, né? Insultos, chantagem, exploração, limitar o direito de ir e vir, né? Ou controlar esse direito, porque é no momento que a pessoa também fica assim, mas que horas que você vai chegar em casa? O que que você vai fazer lá, né? Então, assim, às vezes você até vai, mas a pessoa controla tanto o que você está fazendo lá que não é como se não fosse, né? Como se não Uhum. tivesse liberdade de poder ir. Ridicularização, né? Uma coisa que eu falar assim que eu tenho visto muito é quando o parceiro expõe a vida sexual, né? Expõe intimidade, expõe problemas, né? Expõe coisas que ele julga como ter feito para a família dela, para os amigos, e mesa de bar, expõe a vida sexual, né? Então, assim, isso tudo são tipos de violência, né? Tirar a liberdade de crença, né? Ou impor uma crença e distorcer ou omitir fatos para que a mulher fique na dúvida, né, sobre a sua memória e sobre a sua sanidade. Isso tem até o nome, né, que é gaslighting. Então, eu acho super importante a gente começar a perceber todos esses tipos de manipulação, né? Inclusive, eu tenho até um workshop só sobre relacionamento abusivo,
que eu fui explicando cada tipo de manipulação, assim, né? Ah, Cada tipo de característica para a pessoa poder aprender a identificar, né? E além de identificar, para ela saber assim, ok, identifiquei, e o que que eu faço com isso, né? Aí tem uma parte isso, prática lá para a pessoa ótimo. aprender e exercer essa parte prática. Aí quem Ah, quiser depois saber passa mais, pra tem no. gente. Ah, Isso, vou te passar. pra Tem no link divulgar, da né? bio e tem no meu site, tem todas as informações, assim. Porque eu acho fundamental, eu percebo, assim, que tem várias informações, mas esse compilado, assim, igual do que é slide, quando a pessoa te interrompe, né, quando ela planta uma ideia na sua cabeça, tal. Todos esses tipos de controle, né, todos esses tipos de abuso, a gente percebe, mas eu quis fazer, tipo, um compilado mesmo, para a pessoa entender o que que é, o que fazer e forma prática, né? Ótimo. Aí, os tipos de violência também eu acho que é legal a gente falar, né? Só para ficar mais claro. É violência física, violência sexual. Uma coisa que eu acho Isso. legal a gente comentar da violência sexual é entre pessoas casadas, né? Que aí você Isso. entende que você tem a obrigação de estar Ou ali, né? namoro, né? Também. Namoro também, Ou né? namoro. Ai, muito bem Que lembrado, tá? Travou. Ai, namoro também, né? A Thaís se lembrou muito bem, assim, que é quando o parceiro ele fica impondo mesmo, né? Que você esteja ali sexualmente, que você, né, que você tem que estar presente, que você tem que estar. Ah, voltou. Tinha travado um pouquinho. Ficou sem acabou a luz? luz aqui, menina. Deixa eu tentar fazer. O meu computador ainda tá com um pouco de bateria. Eu vou tentar fazer luz. Aqui vai cair uma Mas chuvona e eu eu tô tô te no vendo bem, 4G. sim. Você tá me vendo? Tô te vendo. Deixa eu só tentar melhorar Tá, isso aqui, peraí. tá bom, a live sempre acontece nos imprevistos. Caramba! Já tinha acabado a luz aqui antes. Aí, de repente, menina, acabou só numa parte da casa. E agora parece que vai cair uma chuvona e tá. Ai, que chato. Ou qualquer Dá- coisa a gente marca de novo e continua, né? Tem muita coisa ainda para Então, falar sobre esse tema. é isso que eu tô preocupada. Mas assim, eu tô com a luz do computador, tem um pouquinho de bateria ainda no computador. Poxa vida, que horas são agora? A gente só foi. Não, passou 42 minutos já da live. Que pena, Jéssica. O que que a gente faz? Vamos esperar um pouquinho e ver se volta? Ah, podemos, tá acabando, né? Eu tô vendo o formato do seu rosto, assim, mas eu tô vendo perfeitamente. Ô, gente, agora é o momento de vocês Ai, que mandarem pena. perguntas. Ô, Eliana, o link é só você pegar e olhar no meu Instagram. É Jéssica Faia Psicologia. Aí na bio tem todos os links, lá você acha. Tem no site também. E qualquer coisa é só me mandar mensagem. Ai, Eu triste queria. mesmo, ó, o Adam Muito falando que triste. triste. Muito triste. Verdade. Eu queria só colocar uma coisa importante, assim, pra gente. A gente pode combinar de continuar essa conversa e até aprofundar algumas coisas, porque tem muita coisa mesmo pra gente falar. Mas, assim, as formas dessa mulher buscar ajuda, acho muito importante que a gente fale sobre isso, né? É, o que eu digo, assim, sempre para as mulheres que eu atendo, muitas vezes vem a dúvida, né, sobre a violência psicológica. Ah, mas como é que eu sei, então, que meu parceiro está sendo violento comigo, né? Como é que é esse negócio? Porque a gente tem uma cartilhinha explicando todos os tipos de violência, de acordo com a tipificação da Lei Maria da Penha, né? Ah, mas como é que eu vou saber isso, tal, né? Às vezes é sutil demais, e é mesmo. Eu falo sempre assim, ficar atenta a um alarminho interno que toca, né? Às vezes um comentário com risadinha que a gente não gostou, uma brincadeira. A gente se permitir achar estranho. A gente se permitir acreditar naquilo que a gente sente. Então eu falo muito assim, não negligenciar a experiência emocional. Isso é fundamental, gente, né? Por mais que a gente esteja às vezes se sentindo uma bosta, né? Desculpa a palavra, mas quando a mulher tá se sentindo no chinelo, né? Ela realmente muitas vezes tem comportamentos de se autodestruir, de se autodenegrir, mas tentar ficar atento àquilo que é sentido. Então, assim, como é que tá aqui? Que clima é esse que está acontecendo, né? Aqui dentro, entre nós dois. Isso é o que eu chamo de um autoacolhimento, que eu penso ser fundamental. Não negligenciar e, assim, sem é,
se recriminar, sabe? Sem. Deixa a culpa de lado, porque isso tudo que nós estamos conversando é muito comum, né? Deixar com que a mulher se sinta culpada em relação a tudo, tá? Agora, tentar fazer com que. Deixa eu questionar e deixa a culpa aqui de lado um pouquinho e ficar só com o que eu tô sentindo. Poder se autoacolher e também falar sobre isso com quem confia, né? Ou às vezes aproveitar espaços, por exemplo, tô lá no meu condomínio, vou passear com o meu cachorrinho, tem alguém que eu gosto, que às vezes, né, não precisa ser uma amiga necessariamente, porque às vezes você tá numa situação, sobretudo agora na pandemia, né, que você não tem com quem falar, não pode sair dali, mas buscar lugares para poder falar disso. Tem até um projeto muito legal, que se eu não me engano chama de Mãos Empenhadas, que eu não sei se você conhece, Não que é do conheço. parece que começou no Mato Grosso e aí agora já faz um ano que está na capital paulista, uma capacitação de profissionais em salões de beleza, onde as mulheres são lugares informais, onde muitas vezes surgem relatos das mulheres que elas estão sofrendo algum tipo de violência. Então, capacitar essas pessoas, esses profissionais, a a darem vazão a esse relato e a ajudarem essas mulheres a buscarem ajuda. Então, Muito legal. criar Muito legal. espaços de fala é muito importante. Porque às vezes fica difícil dessa mulher chegar até um psicólogo de uma forma rápida, ou chegar até um serviço de acolhimento, de proteção à mulher. Muitas mulheres não sabem nem da existência disso, né? Por isso que é Então, importante a gente falar, né? E quem estiver nos ouvindo também, para orientar essas mulheres, né? O ideal seria que ela isso, pudesse chegar numa ajuda profissional, né? Num atendimento psicológico. Esse é o isso, plano um, né? Esse é o ideal. Mas assim, que sim, você seja, né? Se você ouviu alguma mulher, né? Se você conhece alguém que está passando por uma dessas situações que a gente falou, né? Você ser essa fonte de apoio, né? De você poder orientar essa pessoa para ela procurar ajuda, né? Então, aqui em Juiz de isso. Fora tem a delegacia de mulheres, e assim, entrar na internet, ver onde você mora, né? O que que tem de recurso, o que que tem de grupo, né? O que que tem de profissionais que podem te auxiliar. Ou Isso é então, assim, fundamental. sempre tem a delegacia, tem o próprio Tribunal de Justiça no horário de atendimento ao público, Né? né? Ministério Público, tá? Você encontra ajuda, sim, ajuda, ela existe. Eu também falo uma coisa importante, os profissionais de saúde, os médicos, né? Porque muitas vezes as mulheres têm repercussões psicossomáticas também dessas vivências. Então, é muito comum uma gastrite, cefaleia, tontura, vários tipos de sintomas, até mesmo doença autoimune, muito comum, manifestações inflamatórias, né? Então, essa mulher que busca um médico, um profissional da saúde, é muito importante que Travou para o mim. contexto de violência, né? Travou para você? Não, tinha travado, acho que agora voltou, porque travou um Voltou? pouquinho o que você tinha falado. Aham. Então, os profissionais de saúde também estão muito implicados nisso, né? Eles podem perceber, questionar um pouquinho mais essas mulheres e entenderem o contexto de vida delas e serem aí uma ponte para essa mulher receber ajuda ou então realizar uma denúncia ou então ser protegida, porque dependendo da situação, tem também abrigo sigiloso, né? Isso existe, não é só na capital, não é só em São Paulo, em várias A, cidades, tá? Ó, Thaís, a Laura até falou um negócio que eu achei super importante, que ela falou assim que as mulheres às vezes ficam reféns desse relacionamento abusivo. Hoje eu vou voltar aqui. Porque, porque elas ficam reféns desse relacionamento abusivos, né? E a que acabam não procurando ajuda por achar que é normal essas relações. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, assim, intuitivamente, você sabe que não está tudo bem, por causa assim, do Isso, nível de tensão que esse tipo de relacionamento tá. Então, assim, você isso, fica muito tensa, você fica muito estressada, aí depois a pessoa promete a mudança, né? Promete que não vai acontecer de novo, e depois é sempre essa montanha russa de sentimentos, assim, né? Internamente você não, você sabe que aquela relação não está
mil maravilhas, se você sabe que não está bem. Mas, ao mesmo tempo, assim, é difícil dar nome a isso mesmo e falar assim, ah, não, eu estou vivendo uma relação abusiva. Às vezes a gente entende assim, eu estou vivendo um relacionamento com problemas, mas não está esse nome de abuso. Então, Mas, por isso que, é, rapidinho, é por isso que é fundamental, assim, a pessoa procurar ajuda, né? Começar a perceber. E quando se você ouvir esse tipo de fala, né? Se você ouvir esse tipo de questionamento, que você pergunte, ah, mas será que todo relacionamento é assim? Será, o que que você entende que é abuso, né? Será que isso que você está vivendo não é um relacionamento abusivo e tal, né? E começar a se questionar, porque intuitivamente a gente sabe que a relação não está bem, né? então, mas aí tem um aspecto também importante da gente lembrar, porque tem muitas mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos e até repetem, sai de um, entra em outro que parece que é perfeito e de repente é novamente outro agressor e tal, porque tanto tem uma ideia equivocada do amor, ou seja, ele tem que me. Ai, minha gata apareceu aqui de repente, vocês têm. Desculpa. Uma ideia equivocada do amor, ou seja, é assim mesmo, ele tem que me proteger, tem que ter ciúmes mesmo, porque é uma forma dele me amar, ou então, ah, enfim, uma ideia equivocada que tem a ver também com a questão da autoestima, tá? Ou, que é o que a gente vê muito, tem um histórico, se identifica com relações abusivas, porque na própria história isso foi muito presente. Os pais, os avós, né? Ela acaba entendendo que é assim mesmo. Para desconstruir tudo isso é um caminho, demanda um trabalho psíquico, né? E ajuda profissional. Então, isso a gente também vê. Muitas vezes, quando a gente, em avaliações psicológicas, na entrevista, pede para ela trazer o histórico de vida dela, é muito comum os pais E aí é muito repetirem as difícil, né? histórias. Porque a pessoa nem sabe o que que é uma relação saudável, né? Pois Isso eu é. percebo muito nos atendimentos também, né? Eu trabalho, pelo menos assim, no meu enfoque de terapia, né? O primeiro passo é a pessoa começar a entender o que que é uma relação saudável, né? Ela começar a ter esse tipo de perspectiva, assim, porque é difícil a gente até saber identificar um abuso, né? Saber identificar a violência psicológica, sendo que isso é o que a pessoa viu a vida inteira, né? É a forma que ela Isso. entendeu que era o normal de se relacionar. Então, assim, isso tá. A ideia é desconstruir mesmo, é ela começar a construir o que seria um relacionamento saudável, né? O que seria um relacionamento de parceria, o que seria um relacionamento legal, o que seria um relacionamento sem medo, né? Sem eu ter medo de falar com o outro o que que eu estou sentindo, o que está acontecendo, Isso. ter medo de falar um problema, o que seria um relacionamento se você sair de casa e você não tem que mandar a localização sem controle, né? O que seria um relacionamento que o parceiro confia em você, que ele te estimula a ser a sua melhor versão, né? Que ele gosta de ver o seu progresso, você gosta de ver o progresso dele. Então, assim, isso é um segundo passo, né? Isso é um passo É, além mesmo, né? que seria, vamos dizer assim, aprender essa nova linguagem, né? Hum, Porque tem a ver aí com a construção psíquica dela também. E com ajuda profissional isso é muito possível, né? hum, É não duvidar que isso é possível, que e que a mulher, né, ela também é capaz de, mesmo que se a história dos pais foram assim, a história dos avós, enfim, dos familiares dela, que ela pode sim fazer uma mudança nesse estilo, né, de vida, de relacionamento, que ela é capaz e que ela é merecedora também. E aí aprender essa nova linguagem, aprender esse beabá, vamos dizer, né? hum. é, do que é um relacionamento ah, em que há igualdade, em que há respeito, né? Eu também concordo, assim, a ideia é essa, né? É aprender uma nova forma de se relacionar, né? E aqui a gente não falou, mas eu vi que alguém comentou no chat de chefe abusivo, né? Então, essa violência psicológica, a Sim, gente está falando mais de parceiros, né, de relacionamento isso, hoje, mas assim, né, no dia de hoje, mas a gente percebe assim em todos os relacionamentos que a gente vai ter na vida, né? Pode ter um chefe abusivo, pode ter uma amizade abusiva, pode ter uma família, né, um familiar abusivo.
Então, assim, é você sim. perceber essas características e transpor essas características também para outras pessoas que você se relaciona, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho fundamental que a gente fale hoje, né, de uma mensagem mesmo para levar para casa, a primeira, assim, é trabalhar a autoestima, porque quem tem uma autoestima legal, né, quem está bem, quem investe em autoconhecimento, percebe mais fácil esse tipo de abuso. Isso. E aí a pessoa pode já limitar, né? Porque ela já está trabalhando a autoestima, ela já se sente bem, ela já está E tá mais confortável, né? atenta em si mesmo, né? E Está está mais mais atenta em si atenta em si mesma. mesma, né? Exatamente. E aí ela pode ter uma ação diante disso, né? Quando ela percebe o parceiro sendo abusivo, né? Ou tendo um comportamento que te leva à indignidade, né? Então, assim, você logo já pode falar assim, ah, não, isso eu não quero. Ou dessa forma eu não quero me relacionar, né? Eu não preciso disso, eu mereço um Isso, relacionamento melhor, né? Mas a gente só isso. Eu consegue não preciso fazer, estar atrelada a alguém, né? A um homem, né? Para eu me não, sentir inteira. exatamente. Mas Né? aí só se ela já tiver trabalhado essa autoestima e o empoderamento, aí ela consegue ter esse movimento. O Adam até Isso. perguntou aqui, né, como os homens podem apoiar as mulheres com autoestima. Ótima pergunta, assim, né? Ótimo. Então, assim, ele também trabalhando a sua autoestima, né? Ele também tendo esse tipo de conhecimento, né? Ele também Isso. trabalhando as relações saudáveis. Então, assim, a gente só pode apoiar outra pessoa, né? A gente só pode dar para outra pessoa algo que a gente tem também, né? Então, assim, se eu tenho Exatamente. autoestima zero, impossível dar isso para alguém, né? Impossível estimular isso em Isso. alguém, né? Porque senão fica uma relação assim só, eu me apoio no outro e o outro apoia em mim, né? Então, assim, Uhum. isso não caminha muito longe, né? Agora, uma relação que os dois estão trabalhando em autoconhecimento, né? Os dois estão focando nisso, é bem parceria mesmo, né? Que eu entendo que não é uma competição, assim, né? Se o outro me aponta algo para eu melhorar na minha personalidade, eu tomo aquilo como um bom lembrete, né? Como uma boa Uhum. indicação e começo a trabalhar em cima daquilo, e eu faço o mesmo movimento com o parceiro, né? Você vê, assim, que é muito Uhum. mais parceria e companheirismo do que, eu ganhei a briga, eu saí melhor, eu estou melhor, né? Então, Sim. eu acho que é bem por aí que um homem poderia Porque essa estar ideia da cuidando. competição, de ganhar, é quando a gente está com a autoestima baixa, quando a gente não se ama, a gente acha que isso vai vir de fora. Então a gente precisa de algo que nos comprove isso. Então a ideia de que se eu ganho, de que se eu, né, é uma atitude também sempre muito defensiva perante o outro. Não dá para ser uma relação de verdadeira intimidade, entrega. Porque tem algo ali que precisa ser comprovado, que precisa ser visto por si O mesmo, outro que na valida o relação meu pelo outro. sentimento, né? É, O outro que né? fica E validando seu sentimento o tempo todo, né? isso. Uhum. Bom, gente, Ai, eu tô ó, tão nós triste temos. de estar no escuro, gente. Tá muito Ah, chato isso. Ai, aqui, vocês ficam ó, vendo o escuro. nós temos 2 minutinhos, né? 2 minutinhos só. Eu É, só queria. Mas se o pessoal gostou e tal, e quiser que a gente faça outra live falando mais do isso. tema, né? Escreve aí que a gente tem muito mais coisa para falar também, Nossa, né? até das outras violências também, né? Tem Se bastante vocês coisa. quiserem perguntar alguma coisa Isso. específica, ou mandar agora, ou mandar depois lá no Instagram, né? Tanto meu como da Thaís, a gente pode fazer outra live. Eu acho que seria ótimo. Isso. E essa Com foi prazer, muito também boa. acho. Eu achei que foi E passa ótima também. rápido, né, Jéssica? Uma hora passa Boa, rápido, né? né? Boa. Nossa, voa. Ô, gente, e assim, quem quiser saber mais lá do workshop, né, sobre como identificar relacionamento abusivo, pode me mandar mensagem em box, que aí eu explico, que lá no site tem todas as informações sobre o workshop também, né? Então, assim, Isso, depois, se vocês legal. quiserem sugerir a live parte 2, né, podem sugerir, às vezes, alguma coisa que a gente não falou aqui. Eu queria agradecer Ótimo. muito a Thaís, né, por estar aqui com a live, achei que foi ótimo. Muito Eu te obrigada e a todos agradeço vocês que estão aqui imensamente, até viu? agora, né? Muito Adorei obrigada a te todo mundo que está aqui. conhecer, adorei o convite, adorei participar e infelizmente aconteceu esse erro técnico aqui. Eu estou no interior de São Paulo agora e está muito quente, então geralmente quando vem uma chuva forte assim, acontece isso, né? Acontece comigo. Então, que pena, é uma pena, mas
Estou aqui disposta, disponível para a gente continuar conversando. Eu penso que esses espaços são fundamentais. A gente E a precisa gente falar sobre ouviu, tudo isso. a gente ouviu perfeitamente também, te ouviu bem, né? Ô, Que gente, ó, muito bom. obrigada a todo mundo que está aqui. Um grande beijo, até a próxima. E quem quiser mandar perguntas para a próxima live, ou Isso. quiser saber mais alguma coisa, é só mandar para a gente inbox. Tá bom? Muito Legal, também obrigada, agradeço Thaís. Foi muito. ótimo. Agradeço Obrigada. você, querida. Um beijo grande, um beijo a todo mundo que participou. E vamos, me procurem no meu Instagram, no meu, né, inbox, como quiser. Eu tô aqui pra gente conversar cada vez mais. Beijão, gente. Tchau, Tá tchau. bom? Um beijo. Beijo, Jéssica. Tchau, tchau.